Há momentos em que o céu parece silencioso, mas o coração de Deus nunca está. Há instantes em que a alma humana se encolhe, perdida entre batalhas invisíveis, mas Jesus continua caminhando em direção a quem já não tem força para dar um passo sequer. E, às vezes, quando a dor se torna grande demais, quando as lágrimas escorrem como rios que ninguém vê, Deus se inclina, toca o chão da nossa história e sussurra o impossível: eu ainda estou aqui. Há um movimento divino que acontece quando o coração do Pai se comove, e hoje, neste exato instante, esse movimento tem um nome: o céu. Porque quando Deus aponta um nome, o céu inteiro se reposiciona. Quando Deus decide lembrar alguém diante da eternidade, não é porque esqueceu, mas porque deseja que aquela pessoa saiba que o amor dele não retrocede, não se cansa, não se perde. Quando ele aponta, ele destaca. Quando ele chama, ele levanta. E quando ele escolhe profetizar vitória sobre alguém, é porque este alguém já atravessou desertos demais para continuar invisível. Hoje, essa palavra não chega por acaso. Deus apontou teu nome e a vitória começou a andar. Este título não é uma frase bonita, é um decreto espiritual. Há algo na atmosfera do reino que se move quando Deus libera seu olhar sobre uma vida. E hoje, no invisível, há passos sendo dados em sua direção. Passo de cura, passo de mudança, passo de renovo, passo de restituição. O céu não está parado, não está quieto, não está indiferente. O céu está se movendo e se movendo por você. Vivemos dias de pressa, ruído, medo e cansaço espiritual. Pessoas carregando culpas, feridas, lembranças pesadas demais para a alma sustentar. Gente que acha que Deus silenciou porque não respondeu no tempo desejado. Gente que acredita que o atraso do milagre significa ausência de amor. E, em meio a esse mundo corrido e fragmentado, a voz de Cristo continua ecoando com a mesma ternura de sempre. Eu vim buscar o que se perdeu. Eu vim restaurar quem caiu. Eu vim levantar quem não encontra mais chão. A urgência espiritual de hoje está justamente no fato de que muitos esqueceram que Deus ainda chama pelo nome. Mas Ele chama. Ele sempre chamou. Desde o Éden, quando procurou Adão. Desde a ausência, desde a vergonha, desde o medo. Ele sempre busca, sempre vê, sempre encontra. E quando aponta o nome de alguém, ele está anunciando ao inferno, ao mundo e ao futuro. Essa história não termina assim. Por isso, quando dizemos Deus apontou teu nome hoje, estamos falando de um movimento eterno que invade o tempo presente. Estamos falando de um Deus que não trabalha para amanhã quando decide agir hoje. Estamos falando de um Pai que não observa a distância, mas caminha com passos urgentes em direção a quem já não aguenta mais esperar. Há uma cena espiritual acontecendo agora, mesmo que você não veja. Uma cena onde Deus toca sua mão sobre o livro da vida, passa os olhos pelas linhas da tua história e abre uma nova página. Não uma página de sofrimento repetido, mas uma página onde a vitória, que antes parecia imóvel, finalmente se levanta e começa a caminhar. Você pode não sentir, mas ela está se aproximando. Pode não enxergar, mas ela está vindo. Pode não entender, mas há movimento. E é por isso que esta abertura precisa ser dita com a força que o céu está liberando neste momento. Porque o amor de Deus não é frágil, não é tímido, não é hesitante. O amor de Deus é um vento que empurra, um fogo que arde, uma mão que levanta. Ele não aponta teu nome para te expor. Ele aponta teu nome para te honrar. Ele não move a vitória em tua direção para massagear teu ego, mas para cumprir promessas que Ele mesmo plantou em teu espírito. Você foi marcado, escolhido, separado, destacado. E há algo absolutamente poderoso no fato de que o Deus do universo, entre bilhões de pessoas, decide olhar para você hoje e dizer: agora é a tua vez. Não porque você merece, não porque você fez tudo certo, não porque você foi forte o suficiente, mas porque a graça decide agir quando a fraqueza já consumiu as últimas forças. Deus não aponta nomes perfeitos, Ele aponta nomes necessários. Ele toca quem está quebrado, Ele chama quem está cansado, Ele levanta quem foi esquecido. O mundo precisa ouvir isso hoje, porque vivemos dias em que as pessoas acreditam mais no fracasso do que na redenção. Acreditam mais no azar do que na esperança, mais na derrota do que no renovo. O mundo precisa, desesperadamente, de uma lembrança celestial,
Deus ainda escreve finais diferentes dos que o inimigo tenta antecipar. E quando ele anuncia que a vitória começou a andar, ele está dizendo que nada, absolutamente nada, pode deter o milagre enviado pelo céu. A urgência espiritual deste momento está no fato de que muitos já desistiram antes mesmo de ver o que Deus preparou. Muitos enterraram sonhos que estavam apenas dormindo. Muitos acreditaram que o silêncio divino era abandono, quando na verdade era construção. Hoje, Jesus te chama para fora desse sepulcro emocional, para fora desse cansaço espiritual, para fora desse vale de lágrimas. Ele te chama pelo nome, pelo teu nome, e anuncia que o que estava parado começou a se mover. Este é o ponto de partida da mensagem. Este é o chamado inicial. Este é o sopro que abre a jornada espiritual que iremos trilhar juntos. A partir deste instante, cada palavra será construída sobre a verdade do título. Cada frase te conduzirá mais fundo na revelação de que Deus não apenas te viu, mas te escolheu. Não apenas te ouviu, mas te priorizou. A vitória não está mais distante, não está mais dormindo, não está mais presa em alguma promessa antiga. Ela está andando, ela está vindo, ela está avançando na tua direção. E tudo começou porque Deus apontou o teu nome hoje. Há histórias na Bíblia que começam no silêncio, mas terminam em glória. Histórias que, à primeira vista, parecem pequenas demais para carregar a grandeza do céu, mas que Deus escolhe usar como palco para revelar seu coração. E hoje, para que o título desta mensagem se torne ainda mais vivo dentro de você, precisamos caminhar até um cenário onde alguém também foi lembrado, apontado, chamado pelo nome. Alguém que, assim como você, não sabia que a vitória já estava andando em sua direção. A história que ilumina o título de hoje começa com um homem comum, vivendo dias comuns, enfrentando dores que pareciam já ter definido o restante de sua vida. Esse homem se chama Jairo, líder da sinagoga, conhecido pelo povo, respeitado pela cidade, mas invisível em sua própria dor. Sua filha estava morrendo. Sua casa estava cercada por silêncio. Sua alma estava cheia de medo. E apesar de todo o poder humano que ele possuía, nada podia impedir o avanço da morte. Às vezes, mesmo os fortes chegam ao chão. Mas é exatamente nesse tipo de cenário que Deus aponta nomes. Ele não aponta quando tudo está funcionando. Ele aponta quando tudo está se desfazendo. Deus não chama quando o coração está cheio de certezas. Ele chama quando o coração está cheio de urgências. E naquele dia, naquele instante em Cafarnaum, Deus fez a mesma coisa que está fazendo hoje com você. Ele olhou para o nome e decidiu agir. Jairo não sabia, mas quando decidiu buscar Jesus, não era ele que estava encontrando Cristo, era Cristo que já estava vindo ao encontro dele. Porque quando Deus decide mover a vitória, o milagre não espera convite, ele simplesmente começa a andar. O céu não caminha no ritmo da circunstância, mas no ritmo da fé. E quando a fé nasce, mesmo que frágil, Deus começa a escrever capítulos inteiros com apenas um suspiro do coração humano. Imagine Jairo correndo pelas ruas agitadas, empurrando a multidão, carregando nos olhos o desespero de um pai que sabe que pode perder tudo a qualquer segundo. Ele não está preocupado com sua posição social, com sua reputação, com o que vão pensar. Quando a dor chega no ponto certo, ela retira máscaras. E Jairo, já sem orgulho, se lança aos pés de Jesus. É isso que a urgência espiritual faz. Ela nos traz ao chão, mas um chão onde Jesus está presente. Ele implora: minha filha está morrendo. Vem, coloca as mãos sobre ela. Faz algo. E o mais poderoso acontece, Jesus o acompanha. Esse é o momento em que a vitória começou a andar na história de Jairo. Não quando o milagre aconteceu, não quando a menina se levantou, mas quando Jesus disse sim. Quando Jesus colocou os pés na estrada, quando Jesus decidiu caminhar na direção da dor. Você entende? É exatamente isso que Deus está dizendo sobre você. A vitória já começou a andar. Ela talvez ainda não tenha chegado na tua casa, mas já está no caminho. Talvez você ainda não tenha visto a cura, a resposta, o renovo, mas Jesus já está vindo. O céu não está parado. A intervenção divina não está estacionada. Deus apontou teu nome. E quando Deus aponta, a jornada do milagre se inicia no mesmo instante. Enquanto Jesus caminhava ao lado de Jairo, outro acontecimento interrompeu o percurso. Uma mulher sofrendo há 12 anos tocou na orla das vestes de Cristo. E naquele instante, poder saiu do corpo do mestre.
A multidão ficou confusa, os discípulos questionaram, mas Jesus sabia exatamente o que havia acontecido. Ele para a caminhada, e Jairo, ao ver o tempo escorrendo pelos dedos, certamente sente o pânico apertar o peito. E é aqui que a história se conecta profundamente com a tua vida. Existem momentos em que parece que Deus parou no meio do caminho. Momentos em que o milagre de outro escala no lugar do seu. Momentos em que Deus parece se mover por todo mundo, menos por você. Jairo viu o tempo correr, viu Jesus parar, viu outro milagre acontecer, enquanto sua própria casa mergulhava na morte. Mas aqui está o mistério. Quando Deus aponta teu nome, Ele não erra o endereço do milagre. Ainda que pareça que Ele está lidando com outra história, Ele continua caminhando para a sua. Ainda que tudo pareça atrasado, Ele não está atrasado. Ainda que tudo pareça perdido, Ele está no controle. O céu não improvisa. Deus não desperdiça passos. Enquanto Jesus conversa com a mulher, os mensageiros chegam até Jairo. Eles dizem as palavras que poderiam matar qualquer esperança. Tua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Talvez você também tenha recebido notícias assim. Diagnósticos, perdas, rupturas, portas fechadas, frases que tentaram enterrar sua fé viva. Mas observe o que Jesus faz. Ele se vira para Jairo, olha nos olhos daquele homem quebrado e declara: não temas, crê somente. Não temas, Jairo. Não temas, você que está ouvindo esta mensagem. Não temas, você que achou que Deus chegou tarde demais. Não temas, porque quando Deus aponta um nome, nem a morte interrompe o milagre. A partir deste instante, o clima muda, a atmosfera espiritual muda. Não são mais os mensageiros que determinam o futuro, é Jesus. Não é mais o choro da casa que define a história, é a autoridade do Cristo. Não é mais a notícia humana que dirige o desfecho, é a palavra eterna que entra em cena. Jesus continua andando, é isso que importa. Ele não desiste, ele não volta atrás, ele não muda o plano. Assim como na tua vida agora, o que Deus começou, Ele completa. O que Ele apontou, Ele honra. O que Ele prometeu, Ele cumpre. A vitória não está parada, ela não está perdida, ela está andando. E está andando porque Deus apontou o teu nome hoje. Quando chegam à casa de Jairo, o ambiente está cheio de lamentos, choro, incredulidade. Mas Jesus entra como quem traz um decreto diferente. A menina não está morta, ela apenas dorme. E todos riem, zombam, desacreditam. Eles não conseguem compreender que, quando Deus aponta um nome, até aquilo que parece morto está apenas aguardando a ordem para despertar. Jesus toma a menina pela mão e libera a palavra que atravessa a eternidade. Talita cumi. Menina, eu te digo, levanta-te. E ela se levanta. A vitória chegou. Mas ela não nasceu ali. Ela apenas se revelou. A vitória já estava andando desde o momento em que Jairo chamou Jesus. A mesma verdade se aplica à tua vida. O milagre não começa quando aparece, mas quando Deus te aponta. Hoje, este mesmo Jesus está caminhando na direção da tua história. E a história de Jairo é apenas o início da revelação, a prova de que, quando Deus escolhe alguém, até o impossível obedece. Há momentos na caminhada com Deus em que a alma parece suspensa entre dois mundos, o mundo dos fatos e o mundo da fé, entre o que os olhos enxergam e o que o Espírito anuncia, entre a dor que grita e a esperança que sussurra. E é exatamente nesse intervalo que a história de Jairo continua. Porque a vitória que começou a andar ainda não havia chegado ao destino final, mas o céu já estava decidido a revelar a glória. A cada passo que Jesus dava rumo à casa daquele homem desesperado, o ambiente espiritual vibrava com uma realidade que ninguém ali conseguia perceber. Enquanto as pessoas oravam, enquanto mensageiros lamentavam, enquanto Jairo lutava contra o medo que consumia por dentro, Jesus caminhava com a serenidade de quem sabe que nenhum coração quebrado é grande demais para a restauração divina. Cada passo de Cristo era um decreto silencioso, mas poderoso. A história não acabou. E essa é a verdade profunda que toca diretamente a tua vida. Existe uma parte da tua história que você acha que já está concluída, selada, encerrada, mas Jesus está caminhando para reabrir aquilo que o mundo tentou enterrar, aquilo que o medo tentou sufocar, aquilo que o tempo tentou desgastar. Porque quando Deus apontou teu nome hoje, Ele não apenas decidiu iniciar algo novo, Ele decidiu reverter aquilo que parecia incontornável.
Conforme Jesus se aproxima da casa de Jairo, a tensão cresce. A multidão o segue, e cada pessoa carrega suas próprias expectativas. Algumas acreditam, outras duvidam, algumas esperam um milagre, outras esperam um fracasso. E, de alguma forma, essa mistura de olhares humanos sempre acompanha quem está prestes a viver algo extraordinário. Quando Deus te aponta, Ele te destaca, e quando Ele te destaca, inevitavelmente haverá testemunhas do processo. Ao chegar a casa, Jesus encontra um ambiente tomado por lamentos profissionais, pessoas que estavam ali apenas para aumentar o peso da tristeza. Em cada canto, havia uma voz dizendo que era tarde demais, que a morte venceu, que a esperança acabou. E talvez você conheça essa sensação. Entrar em ambientes onde tudo parece se opor ao que você crê. Ambientes onde as vozes ao redor tentam calar a voz que Deus liberou sobre você. Mas Jesus não se intimida com atmosferas de derrota. Ele não se cala diante do pessimismo humano. Ele não retrocede quando encontra incredulidade. Ele entra, ele confronta, ele redefine, ele declara: ela não está morta, ela apenas dorme. E quando ele diz isso, não está apenas falando sobre a menina, está falando sobre sonhos, sobre promessas, sobre áreas da vida que parecem mortas, mas que no olhar de Deus apenas aguardam o chamado da vida. As pessoas riem, debocham, zombam. Elas não conseguem compreender que o céu não enxerga como a terra enxerga. Elas não sabem que a vitória já estava andando fazia tempo. Que, desde o momento em que Jairo caiu aos pés de Jesus, um processo divino começou a acontecer. Que a menina, embora imóvel, já estava cercada por uma promessa viva. E é exatamente aqui que a história conversa com o teu coração. Existem pessoas que não entendem o que Deus está fazendo com você. Pessoas que olham para teus processos e riem, desacreditam, duvidam. Gente que acha que você já perdeu. Gente que pensa que não há mais futuro, mais renovo, mais milagre. Mas elas não conhecem o Deus que te apontou. Não conhecem o Deus que deu ordem para a vitória começar a andar. Não conhecem o Cristo que caminha rumo ao improvável com autoridade absoluta. Jesus decide expulsar todos os que espalhavam incredulidade. Ele não permite que a atmosfera da morte contamine o ambiente do milagre. Ele separa, ele limpa, ele filtra. Isso também acontece na nossa vida. Às vezes, antes da vitória chegar, Deus remove pessoas, remove ruídos, remove interferências. Não porque você é indigno, mas porque o céu sabe que ambientes errados sufocam milagres certos. E então Jesus entra onde a menina estava. A cena é íntima, profunda, silenciosa. Apenas 3 discípulos, Jairo, a mãe da menina e o próprio Cristo. Porque, muitas vezes, o maior milagre da tua vida não será testemunhado por todos. Será testemunhado por quem realmente faz parte da tua jornada espiritual. Deus não expõe o que é sagrado para qualquer olhar. Ele guarda, Ele protege, Ele conduz. Jesus se aproxima da criança. Suas mãos tocam a mão fria da menina. A morte parece dominar o ambiente, mas Jesus não se intimida. Ele conhece a essência da vida. Ele conhece o dom da ressurreição. Ele sabe que nenhuma escuridão consegue permanecer diante da luz que ele carrega. E então ele libera a frase que atravessa gerações: Talita cumi. Não é apenas uma ordem, é um chamado pessoal. É como se ele dissesse: menina, Deus apontou teu nome. Desperta, levanta, volta para aquilo que o céu preparou para você. E naquele instante, algo invisível acontece. O impossível se curva diante da autoridade de Cristo. A menina respira, abre os olhos, senta-se, levanta-se. A vida retorna como um rio que rompe a pedra. A morte foge como um invasor derrotado. A casa inteira se transforma em um lugar de espanto, reverência e glória. E aqui está a revelação mais profunda da continuação desta história. O milagre não começou quando a menina levantou. Ele começou quando Deus apontou o nome de Jairo. A vitória não se manifestou quando a menina abriu os olhos. Ela se manifestou quando Jesus começou a andar. O desfecho não surgiu diante da multidão. Ele surgiu diante do coração desesperado de um pai que decidiu acreditar. A tua vida segue a mesma dinâmica. A vitória que Deus decretou sobre você já está andando. Ela não depende das vozes ao redor. Ela não depende do tempo humano.
Ela não depende das circunstâncias visíveis. Depende apenas de uma coisa, do Deus que te apontou. E quando Ele aponta, Ele cumpre. Quando Ele chama, Ele restaura. Quando Ele decide agir, nada detém. Assim como a casa de Jairo foi transformada naquele dia, tua casa, tua alma, teus sonhos, tua história estão prestes a viver algo que o mundo não conseguirá explicar. Porque a mesma presença que caminhou com Jairo caminha agora na tua direção. E se você acha que já viu milagres, espere. Jesus ainda não terminou. Esta é a continuação da história. Esta é a caminhada da vitória. Este é o movimento do céu. Quando Deus aponta um nome, Ele nunca age sem fundamento. O céu não se move baseado em emoção passageira. Ele se move baseado em palavra eterna. E, para que o título desta mensagem se aprofunde ainda mais no teu espírito, precisamos ancorá-lo nas Escrituras. Porque toda vitória que anda em direção a alguém só anda porque Deus já decretou que assim seria. A Bíblia é a prova viva de que Deus sempre toma a iniciativa, sempre chama, sempre escolhe, sempre resgata. O primeiro fundamento aparece logo no início da história bíblica, quando Deus chama Adão pelo nome no jardim após a queda. Em Gênesis 3:9, está escrito: E chamou o Senhor Deus ao homem, e disse-lhe: Onde estás? Este chamado não era acusação, era restauração. Era Deus apontando o nome de alguém que havia errado, mas que não seria abandonado. A vitória da reconciliação já estava andando, mesmo quando Adão ainda se escondia. Assim como você talvez esteja se escondendo da dor, do medo, do cansaço, mas Deus continua chamando teu nome no meio da tua confusão. Outro fundamento poderoso surge na vida de Abraão, quando Deus declara em Gênesis 12:2: Engrandecerei o teu nome. Não foi Abraão que engrandeceu a si mesmo, foi Deus quem decidiu apontar o nome dele diante da eternidade. E quando Deus aponta, Ele transforma destinos comuns em histórias extraordinárias. Isso revela uma verdade profunda. Quando Deus determina que algo sobre tua vida vai se mover, ninguém pode impedir. Nem a idade, nem o tempo, nem a limitação humana. O mesmo Deus que engrandeceu Abraão está dizendo hoje: Eu apontei teu nome, e a vitória começou a andar. A Escritura também revela o cuidado de Deus ao apontar o nome de Moisés diante da sarça ardente. Em Êxodo 3:4, o texto diz: E Deus chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. O nome foi repetido 2 vezes, como quem marca uma escolha definitiva. Deus estava tirando um homem do anonimato do deserto e o conduzindo para um propósito impossível aos olhos humanos. A vitória de Israel começou a andar naquele instante, não quando o mar se abriu, mas quando Deus chamou Moisés pelo nome. Assim também é contigo. A tua vitória não começa no ápice do milagre, mas no instante em que Deus te chama de volta ao teu destino. Outra evidência bíblica incontestável aparece na história de Samuel. Em 1 Samuel 3:10, Deus chama o menino dizendo: Samuel, Samuel. O chamado de Deus transformou um garoto comum em profeta. Transformou silêncio em direção. Transformou dúvida em propósito. Um nome apontado, uma vida reconstruída. Quantas vezes você já sentiu que Deus estava aproximando teu coração dele? Quantas vezes você sentiu que não era coincidência, mas um chamado? Isso é Deus apontando teu nome. E se falarmos de Davi, vemos mais uma confirmação. Em 1 Samuel 16:12, quando Samuel vê o jovem pastor desprezado pelos irmãos, Deus diz: Levanta-te, unge-o, porque este é ele. Davi não foi escolhido porque era o mais forte, o mais bonito ou o mais preparado. Ele foi escolhido porque Deus o apontou. Quando o céu decide sobre alguém, até quem te subestima precisa assistir ao milagre. A vitória de Davi começou a andar desde o momento em que o óleo tocou sua cabeça, não quando ele venceu Golias. Assim como tua vitória já está andando, mesmo que ainda não tenha chegado ao gigante que te intimida. Mas nenhum chamado é tão íntimo e tão transformador quanto o que Jesus faz. Em João 10:3 está escrito: As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Jesus não chama multidões sem identidade, ele chama pessoas pelo nome. Ele chama com ternura, com direção, com profundidade. E quando Jesus chama, ele conduz para fora da dor, para fora do medo, para fora da paralisia, para fora da morte emocional. Quando ele aponta teu nome,
Ele está literalmente te tirando de onde você estava preso. No Evangelho de João 11, quando Lázaro está morto há 4 dias, Jesus se dirige ao túmulo e clama: Lázaro, vem para fora. Aquela frase não foi genérica, foi específica. Jesus não disse vem para fora. Ele disse Lázaro. Nome, identidade, destino. Jesus apontou o nome de um homem que já não respirava mais. Ele chamou alguém que o mundo já tinha enterrado. E a vitória da ressurreição, começou a andar na direção do túmulo antes mesmo de Lázaro ouvir a voz. Assim como a tua vitória está andando em direção às áreas da tua vida que já parecem sem pulso, também vemos evidência no chamado de Zaqueu. Em Lucas 19:05, Jesus olha para cima, vê o homem no alto da figueira e declara: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus apontou um nome que já estava desgastado pela culpa, pelo pecado, pelo isolamento. E naquele momento, a vitória da transformação começou a andar em direção à casa daquele homem. Não quando Jesus entrou, mas quando chamou. Outro exemplo profundo encontrado em Isaías 43:1. Mas agora, assim diz o Senhor, não temas, porque eu te reme, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aqui, Deus sela uma verdade eterna. Ele conhece teu nome, não como informação, mas como pertença. Ele te chama porque te possui. Ele aponta teu nome porque te reivindica. Ele move a vitória porque você não é esquecido, você é escolhido. No Novo Testamento, Jesus reforça esse fundamento ao dizer em João 15:16: Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ele está dizendo: eu te apontei. Antes de você sentir fé, antes de você orar, antes de você buscar, antes de você tentar, ele já havia te escolhido. Essa escolha é a base sobre a qual a vitória começa a andar. E se falarmos sobre o amor que Deus derrama sobre nós, 1 João 4:19 declara: Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A vitória se move não porque somos bons, mas porque Deus é amoroso. Não porque merecemos, mas porque ele decidiu. Não porque fizemos, mas porque ele apontou. Toda a Escritura aponta para o mesmo princípio. Deus escolhe, chama, nomeia, destaca, define. Ele aponta nomes. Quando aponta, o impossível precisa se alinhar ao comando do céu. O mar se abre, a promessa renasce, a morte recua, a esperança retorna. Hoje, a palavra de Deus comprova, sem margem de dúvida, que quando ele decide lembrar do teu nome, a vitória não caminha, ela marcha. Ela se move com propósito, com precisão, com direção. Nada detém, nada impede, nada silencia. Porque a vitória que Deus envia carrega a autoridade do próprio trono. Por isso, o título desta mensagem não é apenas poético, ele é bíblico, fundamentado, incontestável. Deus apontou teu nome hoje, e a vitória começou a andar. Quando dizemos que Deus apontou teu nome hoje, e a vitória começou a andar, não estamos falando de um gesto simbólico ou poético. Estamos falando de uma realidade espiritual profunda, carregada de significado, revelação e impacto no mundo invisível. Por isso, nesta parte, precisamos mergulhar nas reflexões e interpretações que dão vida a essa declaração divina. Cada interpretação aqui não apenas explica, ela acende fé, restaura esperança e destrava promessas adormecidas dentro da tua alma. Primeiro, precisamos entender que quando Deus aponta um nome, ele não está simplesmente lembrando de alguém. Ele está liberando um movimento. No reino espiritual, nomes não são apenas identificação, são destinos, são chamados, são sementes do propósito. Quando Deus pronuncia o teu nome, ele está tocando na essência do que você foi criado para ser. Ele está ativando algo que talvez estivesse desligado. Ele está despertando áreas que estavam dormentes. Ele está te chamando de volta ao centro do teu propósito. É por isso que o título afirma que a vitória começou a andar. A vitória não corre, não pula, não voa, ela anda. E andar implica processo. Isso significa que Deus está te ensinando algo profundo. O milagre não é um evento, é um percurso. A resposta não é um instante, é uma jornada. A vitória não cai pronta. Ela avança passo a passo até chegar ao teu coração, à tua casa, a tua realidade. Essa interpretação é vital.
Porque muitos cristãos acreditam que se não enxergam mudança imediata, Deus não está agindo. Mas isso não é verdade. Jairo não viu sua filha levantar no instante em que clamou. Os discípulos não viram o mar se abrir antes de darem o passo. Abraão não viu a promessa de Isaque no mesmo dia em que foi chamado. A vitória começou a andar muito antes de aparecer. Assim também acontece contigo. A vitória já saiu do trono, já recebeu direção, já iniciou o movimento. Talvez ela esteja no caminho. Talvez ainda esteja atravessando ambientes espirituais que você não entende. Talvez Deus esteja removendo obstáculos invisíveis antes de trazer a resposta final. Mas uma coisa é certa, ela está andando, porque Deus apontou o teu nome. Outra reflexão profunda é esta: quando Deus aponta um nome, Ele está emitindo um decreto. E decretos de Deus não são como decretos humanos. Eles não podem ser anulados, editados, adiados ou cancelados. Quando o Pai Celestial decide algo, aquilo se torna destino. O que Ele libera, ninguém recolhe. O que Ele abre, ninguém fecha. O que Ele ativa, ninguém paralisa. Se Deus apontou teu nome hoje, não é para te motivar emocionalmente. É para te lembrar de algo eterno. Há um decreto sobre tua vida. E decretos não dependem de humor divino, mas de vontade divina. E a vontade de Deus para os seus filhos é boa, perfeita e agradável. Outra reflexão necessária é entender que o movimento da vitória muitas vezes começa na tua vulnerabilidade. Jairo caiu aos pés de Jesus, desesperado. A mulher do fluxo de sangue tocou as vestes de Cristo como último recurso. Bartimeu gritou sem vergonha. Ana chorou no templo. Elias se deitou exausto debaixo de uma árvore. Jó rasgou suas vestes e clamou. Deus aponta nomes não quando estamos fortes, mas quando estamos quebrados. Não quando estamos confiantes, mas quando estamos fragilizados. Não quando estamos preparados, mas quando estamos no limite. Porque é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. O movimento da vitória começa quando você chega ao fim de si mesmo. É ali que Deus te encontra. Ali que Ele te chama. Ali que Ele te aponta. Outra reflexão poderosa é a seguinte: Deus não aponta todos os nomes ao mesmo tempo. Ele aponta o teu hoje. Deus é pessoal. Ele não age em massa. Ele toca individualmente. Chama individualmente. Transforma individualmente. Ele sabe exatamente a estação que você está vivendo, o deserto que você atravessa, o inimigo que te cerca, o peso que te exaure. Por isso Ele apontou o teu nome hoje, porque hoje é o dia que conversa diretamente com a tua necessidade. Hoje é o dia que dialoga com a tua dor. Hoje é o dia que se conecta com a tua alma cansada. Deus não age um dia antes para não te apressar, e não age um dia depois para não te ferir. Ele age no tempo exato. Outra reflexão espiritual que precisa ser compreendida é que esse movimento de vitória não é apenas externo, é interno. Antes da vitória chegar ao cenário da tua vida, ela precisa chegar ao cenário do teu coração. É por isso que Jesus olhou para Jairo e disse: não temas, crê somente. Jesus estava iniciando a vitória na fé antes de iniciar na circunstância. O milagre começa dentro antes de aparecer fora. Talvez Deus tenha apontado teu nome hoje porque você estava perdendo batalha interna. Talvez Ele tenha visto que o medo estava dominando, que a tristeza estava drenando, que a esperança estava desfalecendo. E então Ele disse: hoje eu aponto teu nome. E quando Deus aponta, Ele cura por dentro antes de curar por fora. Outra interpretação essencial é entender que a vitória é andar e não correr. Também significa misericórdia. Se viesse correndo, talvez te atropelasse, talvez te encontrasse despreparado, talvez te alcançasse em um estado emocional incapaz de sustentar o milagre. Deus faz a vitória andar porque Ele te ama e porque Ele sabe o ritmo exato que teu coração suporta. Deus não está atrasado, Ele está sincronizado contigo. Outra revelação poderosa: quando Deus aponta teu nome, Ele não apenas libera vitória sobre você, Ele confronta tudo que se levantou contra você. A morte teve que recuar diante de Jairo. O túmulo teve que abrir para Lázaro. O mar teve que se dividir para Moisés. Os gigantes tiveram que cair para Davi. Os acusadores tiveram que escalar diante da mulher adúltera. O vento e o mar tiveram que se aquietar diante de Jesus. Essa é a interpretação mais profunda. Quando Deus aponta um nome, a criação precisa obedecer.
Nada resiste à voz que chamou o universo à existência. E, por fim, existe uma reflexão que amarra todas as outras. Deus não apontou teu nome hoje por acaso. Ele apontou porque você está prestes a entrar em um novo ciclo. Há algo prestes a ser invertido. Algo que parecia morto está prestes a se levantar. Uma página está prestes a virar. O céu está prestes a revelar algo grande. Tua história está prestes a mudar. A vitória já está andando. E ela está andando porque Deus decidiu que hoje é o dia da tua lembrança celestial. Quando Deus aponta um nome, algo se move não apenas no céu, mas dentro do ser humano. Existe um impacto silencioso, quase imperceptível aos olhos naturais, mas absolutamente transformador na alma. É como se uma luz que estava apagada reacendesse devagar. Como se um coração cansado voltasse a pulsar com um pouco mais de força. Como se uma alma ferida respirasse diferente. Não é exagero, é espiritual. Porque quando o Criador chama alguém, algo muda na estrutura invisível do seu interior. É por isso que tantas pessoas dizem: eu não sei explicar, mas senti algo hoje. Ou, parecia tudo igual, mas dentro de mim havia uma força nova. Ou ainda, eu estava desistindo, e de repente algo me levantou. Isso é impacto espiritual. Isso é movimento divino dentro da alma humana. Isso é o que acontece quando Deus decide apontar o teu nome. Não há como continuar o mesmo. E essa mudança não precisa começar com grandes sinais ou milagres visíveis. Às vezes, começa com uma lágrima que cai diferente, com uma palavra que toca diferente, com um silêncio que acalma, quando antes assustava. Começa com uma paz que invade sem pedir permissão. Começa com um perdão que antes era impossível. Começa com uma coragem inesperada que nasce dentro de uma pessoa que, minutos antes, estava rendida. Assim, quando Deus aponta teu nome, Ele começa a reconstruir teu interior. Ele começa a reerguer as muralhas do teu emocional. Ele recolhe os pedaços espalhados da tua história. Ele pega cada fragmento de dor, cada detalhe quebrado, cada cicatriz antiga e transforma tudo em matéria-prima de vitória. A vitória que anda em tua direção não carrega apenas resposta, carrega cura, carrega restauração, carrega alívio, carrega recomeço. E isso tem um impacto humano gigantesco, porque muda não só a vida espiritual, mas também a vida emocional, a mental, a familiar, a financeira, a relacional. Deus não toca um ponto, Ele toca o todo. Porque o Deus que te transforma por dentro é o mesmo que muda o cenário por fora. Mas aqui existe um detalhe profundo. Quando Deus aponta o nome de alguém, Ele também desperta resistência espiritual. O inimigo tenta pressionar, confundir, cansar, distrair. Não porque a vitória não está vindo, mas porque ele sabe que ela já começou a andar. O inferno sente movimento espiritual antes de nós. E ele tenta tapar o sol com as mãos. Tenta atrasar o que já está decretado. Tenta te convencer que nada está acontecendo. É por isso que tantas pessoas vivem a pior semana antes do maior milagre, o maior ataque antes da maior virada, a maior turbulência antes da maior calmaria. Isso acontece porque a vitória está se aproximando e o inimigo sabe que, quando ela chegar, correntes serão quebradas, julgos cairão, padrões serão destruídos, portas serão abertas e tua vida jamais será a mesma. Há também um impacto humano que ninguém comenta, mas que é essencial. Quando Deus aponta teu nome, Ele te amadurece espiritualmente, te faz crescer, te faz ver a vida por outra perspectiva. Ele aumenta tua sensibilidade para o que é dele e diminui tua tolerância com o que te afasta dele. Você passa a identificar pessoas, ambientes, comportamentos e escolhas que antes pareciam normais, mas agora te roubam energia espiritual. Quando Deus aponta teu nome, Ele afina tua audição espiritual. Você passa a perceber sinais que antes ignorava. Passa a sentir direções que antes não reconhecia. Passa a ouvir a voz de Jesus com mais clareza. O toque de Deus muda tudo. Ele te molda com mãos firmes, mas cheias de ternura. E o milagre começa muito antes de qualquer manifestação externa. Ele começa dentro de você, no lugar onde ninguém vê, mas onde Deus opera com precisão cirúrgica. E quando esse trabalho interno começa, as pessoas ao redor percebem sem entender. Elas veem que você mudou o olhar, que você fala com outra paz, que você encara a vida com outro espírito.
que você tem uma espécie de brilho que não estava ali antes. Isso é impacto humano do toque divino. Porque quando Deus te chama, até teu semblante muda. Há também um impacto social. Quando Deus aponta teu nome, Ele te restaura para restaurar outros. Ele te cura para ser cura. Ele te levanta para levantar. Ele te transforma para ser instrumento de transformação. É assim que o reino cresce, de pessoa em pessoa, de história em história, de testemunho em testemunho. E aqui chegamos ao ponto mais belo. Quando Deus aponta teu nome, Ele desperta propósito. Ele realinha tua vida. Ele quebra distrações. Ele remove pesos. Ele organiza pensamentos. Ele te coloca de volta na rota. Ele te devolve visão. Ele te devolve sonho. Ele te devolve destino. Há pessoas que passam anos sobrevivendo. E quando Deus aponta o nome delas, finalmente começam a viver. Há pessoas que passam décadas presas ao passado. E quando Deus as chama, o futuro finalmente se abre. Há pessoas que carregam feridas antigas. E quando Deus toca, elas conseguem avançar sem medo. E tudo isso acontece porque Deus não aponta um nome por emoção. Ele aponta por missão. Ele te escolheu hoje porque hoje é o dia em que teu coração está pronto para começar o próximo capítulo. Outro impacto humano profundo é este. Quando Deus aponta teu nome, você passa a carregar convicção. Não é otimismo emocional. Não é pensamento positivo. Não é autoajuda. É fé real. É certeza silenciosa. É aquela sensação de eu sei que algo está mudando, mesmo que eu não esteja vendo nada ainda. Essa convicção fortalece a mente, dá estabilidade emocional, reduz a ansiedade, tira peso das costas, faz você caminhar mais leve. Porque quando a alma sabe que Deus agiu, o corpo e a mente descansam. Por fim, existe o impacto mais poderoso de todos. Quando Deus aponta teu nome, Ele te enraiza em Jesus. E tudo que está enraizado em Jesus não desmorona. Pode balançar, pode ventar, pode chacoalhar, pode tremer, mas não cai. Porque agora tua vitória não se baseia em circunstância, mas em Cristo. Não depende de portas humanas, mas a vontade divina. Não se apoia em força própria, mas na graça de Deus. E essa é a maior transformação humana que existe. Ser sustentado por Jesus. Ser moldado por Jesus. Ser guiado por Jesus. Ser lembrado por Jesus. A vitória começou a andar porque o céu se moveu por você. E agora, dentro de você, algo também começou a se mover. Quando chegamos até aqui, uma coisa ficou clara: nada do que está acontecendo hoje na sua vida é aleatório. Desde o primeiro momento em que falamos sobre o toque de Deus, até cada detalhe da história espiritual que percorremos juntos, tudo apontava para a mesma verdade profunda. Deus apontou teu nome hoje, e por isso a vitória começou a andar. Não foi coincidência, não foi acaso, foi propósito, foi decisão divina, foi intervenção do céu. E ao olhar para tudo que já caminhamos, o movimento no céu, o movimento no coração, o movimento na história, percebemos que a mensagem dessa jornada não é apenas sobre algo que Deus fará, mas sobre algo que Ele já começou. A vitória não é promessa distante, é caminho em andamento. Não é esperança vaga, é processo vivo. A vitória não dorme, não atrasa, não hesita, ela anda. Ela caminha como quem sabe exatamente aonde precisa chegar. E o destino dela é você. Relembrando o que já revelamos, vimos que, primeiro, Deus se inclinou. Não com pressa, não com indiferença, mas com amor profundo, como quem toca um filho com cuidado. Depois, entendemos que quando Ele decide mover algo, nada pode impedir. Nem muralha velha, nem capítulo doloroso, nem voz contrária, nem resistência espiritual. Em seguida, mergulhamos na história bíblica, onde percebemos que toda vitória começa antes da manifestação, começa no coração de Deus. A vitória de José começou no fosso. A de Davi começou antes da batalha. A de Ana começou na lágrima. A de Esther começou no silêncio. Sempre há um movimento secreto antes do movimento visível. E quando Deus apontou teu nome hoje, esse movimento secreto começou dentro de você. Também vimos que Jesus é o centro de tudo, o fundamento, o caminho, a luz que dirige cada passo da vitória. Nada que vem de Deus se constrói fora dele. Nada que permanece se sustenta longe dele.
A vitória que anda em sua direção carrega o selo do Filho, a marca da cruz, o perfume da ressurreição. E no impacto humano, entendemos a realidade mais profunda. Deus não toca uma vida superficialmente. Ele transforma por camadas. Ele cura o que você escondeu. Ele fortalece o que você não sabia restaurar. Ele te molda por dentro para te revelar por fora. A vitória, antes de chegar ao cenário, chega à alma. Antes de mudar a vida, muda o coração. Antes de abrir portas, abre olhos. Mas agora, chegamos ao ponto mais decisivo dessa jornada, o contraste entre o que você vê e o que Deus está fazendo. Porque toda vitória que está a caminho provoca uma tensão espiritual. De um lado, a realidade visível parece igual. Nada mudou ainda. As lutas continuam. As contas estão lá. As lágrimas ainda caem. As perguntas ainda surgem. Parece que tudo permanece como sempre foi. Mas, do outro lado, a fé enxerga que os olhos não podem ver. Ela percebe movimento no invisível. Ela sente vento onde não há brisa. Ela capta a direção mesmo quando o caminho parece fechado. A fé sabe que o céu se adiantou antes que a terra entendesse. É justamente aqui, entre o que você sabe e o que Deus está fazendo, que a verdadeira transformação acontece. Porque o que você sabe é limitado, mas o que a fé revela é ilimitado. O que você sabe hoje é baseado no passado, mas o que a fé revela é baseado no futuro que Deus já preparou. O que você sabe fala de impossibilidades, o que a fé revela fala de promessas. Você sabe que está cansado, mas a fé revela que Deus está renovando tuas forças. Você sabe que enfrentou perdas, mas a fé revela que Deus já está te reerguendo. Você sabe que viveu humilhações, mas a fé revela que Deus já está planejando tua honra. Você sabe que há portas fechadas, mas a fé revela que Deus já liberou a chave certa. Você sabe que há batalhas, mas a fé revela que Deus já enviou a vitória em tua direção. E aqui está um ponto crucial. A vitória anda no tempo de Deus, não no seu. Mas ela anda. Ela não fica parada. Ela não retrocede. Ela não esquece o caminho. Às vezes, você acha que está tudo lento demais, mas Deus está organizando peças invisíveis. Às vezes, você pensa que nada está acontecendo, mas Deus está alinhando pessoas que você nem conhece. Às vezes, você sente que está atrasado, mas Deus está te levando exatamente pela rota que prepara a tua grande virada. O que vem a seguir? Vem um momento decisivo, um ponto de virada espiritual. O instante em que aquilo que Deus está movendo dentro de você se conecta com aquilo que Ele está movendo ao seu redor. E quando esses dois movimentos se encontram, acontece o que chamamos de manifestação da vitória. É quando o invisível toca o visível. É quando o espiritual invade natural. É quando a promessa vira realidade. É quando Deus apontou teu nome e se torna. Deus mudou tua vida. O que vem a seguir é crescimento. É resposta. É libertação. É direção clara. É recomeço com propósito. É restauração que surpreende. É milagre que faz sentido só depois. E talvez a pergunta que ecoa no seu coração agora seja: mas quando essa vitória chega? E a resposta é: ela já está vindo. Você não está esperando algo que não existe. Você está aguardando algo que já começou a caminhar. O que Deus moveu hoje por você não volta atrás. A vitória não muda de rota. A bênção não erra endereço. O que vem a seguir é impacto visível. E você vai perceber isso em detalhes. A conversa certa, a porta inesperada, a paz no meio da tempestade, a coragem para tentar de novo, a surpresa que te deixa sem palavras. E quando isso acontecer, você vai olhar para trás e dizer: era Deus o tempo todo. E é por isso que esta parte termina com apenas uma certeza. Se Deus apontou teu nome hoje, prepare-se, o que vem a seguir será maior do que tudo que você já viveu até aqui. Porque o Deus que te tocou é o mesmo que te sustenta. O Deus que te viu é o mesmo que te guia. O Deus que iniciou é o mesmo que conclui. A vitória está andando, e ela está mais perto do que nunca. Há momentos na vida em que a alma para ouvir, para sentir, para perceber o que é impossível ignorar. Este é um desses momentos, porque quando Deus aponta o teu nome, o céu inteiro silencia, a terra inteira se curva e o destino inteiro se reorganiza ao redor de uma única verdade. Você foi lembrado por Deus hoje, não ontem,
Não amanhã, hoje. E quando Deus lembra, Ele age. Quando Deus decide, Ele move. E quando Ele move, nada permanece como estava. Toda a atmosfera muda. Toda a cadeia quebra. Toda rota se abre. Toda lágrima encontra sentido. Toda luta começa a perder força. Toda resistência espiritual começa a ceder. Porque a ordem saiu da boca dele. E quando a voz de Deus ecoa, o universo responde. A vitória começou a andar. Não porque você mereceu. Não porque fez tudo certo. Não porque estava no seu melhor dia. Mas porque o amor dele por você é maior do que qualquer erro, qualquer falha, qualquer medo, qualquer fraqueza. Ele não te apontou por perfeição. Ele te apontou por misericórdia. Não foi o teu desempenho que atraiu o favor. Foi o coração dele. E aqui, neste encerramento, Jesus te chama para algo ainda mais profundo. Não apenas receber a vitória, mas caminhar com aquele que a enviou. Porque uma vitória que chega sem Cristo se perde, mas uma vitória que nasce em Cristo permanece. Ele quer que você receba a bênção, mas também quer que você caminhe no propósito. Quer te entregar a resposta, mas quer viver contigo no processo. Quer te erguer, mas quer ser tua rocha todos os dias. Por isso, este final é um convite. Não para emoção, mas para a entrega. Não para impulso, mas para decisão. Não para uma fé ocasional, mas para relacionamento verdadeiro. Jesus te chama não para o momento, mas para uma vida inteira. Uma vida onde Ele é o centro, o guia, o amigo, o sustento, o abrigo. Se hoje Deus apontou teu nome, é porque Ele tem mais para você do que apenas um milagre. Ele tem história, Ele tem caminhada, Ele tem intimidade, Ele tem destino, Ele tem propósito. A vitória que anda na tua direção é apenas o início de algo maior, a reconstrução completa da tua jornada. E talvez você esteja ouvindo estas palavras com lágrimas nos olhos, como quem sente que algo está queimando por dentro. Talvez você não saiba explicar, mas percebe que Deus está te chamando para perto. Talvez tenha passado muito tempo longe, tentando lutar com suas próprias forças. Talvez tenha se sentido esquecido, invisível, cansado. Mas hoje, Deus te trouxe aqui para dizer: eu te vi, eu te ouvi, eu te chamei, e eu não te deixarei. Este é o momento de decidir caminhar com Jesus. Não por medo, mas por amor. Não por pressão, mas por verdade. Não por obrigação, mas por despertar espiritual. Se Ele apontou teu nome, Ele te quer. Se Ele te quer, Ele te chama. Se Ele te chama, Ele te restaura. E se Ele te restaura, Ele te leva ao destino para o qual você nasceu. Este é o instante de abrir o coração e dizer, mesmo que timidamente: Jesus, fica comigo. Jesus, guia meus passos. Jesus, me sustenta. Jesus, eu te recebo. E Ele virá. Ele sempre vem quando alguém o chama com sinceridade. Ele entra, transforma, cura e permanece. Agora, depois de tudo que ouvimos e sentimos, aqui vai um pedido santo, um movimento espiritual, um ato de fé. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa lembrar que Deus ainda aponta nomes, que Deus ainda move vitórias, que Deus ainda escreve histórias. Você pode ser um instrumento que leva esperança a alguém que está à beira de desistir. Faça disso um ato de amor. E se esta palavra tocou você profundamente, se ela te abraçou na alma, se ela reforçou que Deus se moveu por você hoje, então permaneça aqui. Há mais do que você imagina. Há mais revelação, mais cura, mais direção, mais presença de Deus esperando o seu coração. Por isso, quando este vídeo terminar, recomendo que você assista ao próximo conteúdo espiritual. Quando Deus fecha uma porta, é porque Ele já abriu outra, e ninguém pode impedir. Essa mensagem vai completar o que Deus começou hoje, aprofundando tua fé, fortalecendo tua visão e preparando teu espírito para o próximo capítulo da tua vitória.